Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e sobre tudo aquilo que pode impactar o mercado financeiro no âmbito político, econômico e corporativo. Começamos mais uma semana, hoje dia 19 de julho de 2021. Muito obrigado aí pela sua companhia, você que nos acompanha ao vivo, posteriormente gravado também. Lembre-se, esse conteúdo aí é entregue de forma gratuita para você, tanto aqui no YouTube quanto em PDF lá em um dos nossos grupos de WhatsApp. Então acesse um dos nossos grupos, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo aí a cada vez mais pessoas que gostam ou que trabalhem aí no mercado financeiro para começar o dia bem informado. Como eu disse, começamos uma nova semana e vamos olhar aí para aquilo que principalmente aí foi a tônica do mercado na última sexta-feira. Sexta-feira o índice Bovespa fechou aí em forte queda novamente, lembrando toda terceira sexta-feira aí com a mudança que houve na B3, toda terceira sexta-feira do mês temos o vencimento das opções aqui no Brasil. E esse também foi um dos pontos aí que acabou levando um pouco de volatilidade no mercado com esses vencimentos, mas a principal tônica foi principalmente a crise política, CPI da Covid, reforma tributária e o exterior, esse sim aí sendo a principal tônica da sexta-feira, em dias aí que nós tivemos na semana passada diversos momentos em que os investidores no mundo inteiro se mostraram um pouco desconfiados, tanto em relação à inflação nos Estados Unidos, Europa, e também a retomada econômica, que foi a principal tese aí da sexta-feira. Na sexta-feira foi o dia que nós tivemos aí a divulgação das vendas no varejo lá nos Estados Unidos, que vieram acima da expectativa, mas inexplicavelmente a confiança do consumidor norte-americano veio abaixo da expectativa, o que deixou realmente o mercado bem intrigado e principalmente com receio dessa retomada econômica dos Estados Unidos, principalmente aí frente a tudo que tem acontecido e as inseguranças e incertezas perante aí as atitudes que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, terá aí para conter a inflação que nós vimos na semana passada, que está bem acima da expectativa, está acima da média, da meta, e vimos aí o presidente do Banco Central, Jerome Powell, falando aí ao Congresso, ao Senado lá nos Estados Unidos e manifestando também esse receio, apesar de acreditar aí que a inflação lá nos Estados Unidos ela é temporária e ao final do ano já deve estar mais amena, facilitando então essa retomada econômica dos Estados Unidos. Lá fora, além de tudo isso, tivemos aí a divulgação dos resultados aí dos balanços dos principais bancos norte-americanos, que renovaram aí recordes de lucro, também muitos deles aí aproveitando e reincorporando aí boa parte dos valores que haviam sido colocados lá como créditos com liquidez duvidosa, né? Aquilo que os bancos achavam que poderiam ter de perdas, foi colocado aí uma provisão sobre isso muito maior do que a média, e agora esse valor começa a ser reincorporado aí aos balanços, mas nem isso aí foi o suficiente para conter as quedas do mercado norte-americano que afetaram também o mundo inteiro. Além disso, a semana passada nós tivemos aí as empresas de tecnologia tendo um pouquinho mais de desempenho ali, fortes altas em relação ao restante da economia. E olhando aí para o restante do mundo, na Ásia tivemos queda na China e no Japão, principalmente aí com a menor perspectiva aí de crescimento do PIB japonês, né, e também a manutenção de taxas negativas lá no Japão, tudo isso ainda culminando com o aumento dos casos aí de coronavírus, a variante Delta preocupando aí diversos países do mundo. Na Europa, essa preocupação principalmente com a variante Delta, né, diversas economias voltando aí a trazer medidas restritivas, enquanto o Reino Unido planeja liberar as medidas de distanciamento social ainda nessa semana, provavelmente a partir do dia de hoje. Tudo isso foi a tônica do mercado na sexta-feira, e aí tivemos resultados aí que vamos comentar a partir de agora,
juntamente aí com aquilo que pode acontecer a partir de hoje no mercado global. Sexta-feira o índice Ibovespa caiu 1,18%, chegando aí a 125.960 pontos. O dólar na sexta-feira subiu 0,05%, chegando a R$ 5,11, bastante movimentação na moeda norte-americana na última semana, com momentos aí da moeda chegando aí na casa dos 5,20 novamente, retornando abaixo dos 5,10, e aí vivemos toda essa expectativa aí, principalmente político-econômica, que pode aí trazer novas quedas aí, como se espera da moeda norte-americana. Olhando aí para as bolsas americanas também, Nasdaq fechou em queda de 0,80 a 14.427 pontos, o índice S&P 500 fechou em queda de 0,75 a 4.327 pontos, e Dow Jones caiu 0,86 na sexta-feira a 34.687 pontos. Já olhando para a Europa, nós tivemos aí o euro caindo 0,09%, não teve nenhuma mudança aí, significativa, se mantendo aí na casa dos R$ 6,01 a moeda europeia. Já olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha caiu 0,57, chegando a 15.540 pontos. O CAC na França caiu 0,51 a 6.460 pontos. E o Reino Unido teve uma lateralização negativa, uma queda de 0,06%, fechando aí a 7.008 pontos na sexta-feira. Na Ásia, como nós já conversávamos na sexta, no início da manhã, tivemos aí a China subindo 1,30%, onde nós tivemos na sexta-feira, no início de pregão lá, toda a alta referente ao dia anterior das bolsas americanas, além de divulgação de índices na China que corroboraram para essa alta de 1,30% e fechou a 14.972 pontos. Já o Japão teve queda de 0,98, fechando aí a 28.003 pontos na sexta-feira. Olhando para o cenário de cripto, o Bitcoin na sexta fechou em alta de 1,09%, mesmo em meio a todo esse caos e essa volatilidade no mercado financeiro, enquanto o Ethereum caiu 0,38%. Olhando aí para petróleo futuro, principalmente aí por conta das negociações da OPEP e OPEP+, que a gente volta a falar sobre isso hoje, né, principalmente por não havia ainda uma negociação específica e uma confirmação em relação à oferta e demanda aí de petróleo no mundo. Tivemos aí o Brent fechando a cotação a $73,15 e o WTI fechando aí a $71,43 o barril, negociação essa de petróleo futuro. Índice S&P 500 VIX, que é o famoso índice do medo, na sexta-feira, com essa volatilidade aí no mercado norte-americano, teve alta de 8,47% a 18,45 pontos. Lembrando que o índice VIX, o índice do medo, como é conhecido, mede a volatilidade, mede o risco dessa volatilidade dentro do mercado de ações e automaticamente acaba aí oscilando bastante com qualquer estresse no mercado. Olhando para metais futuro, o ouro chegou a $1.812,10 a onça, alumínio futuro aí caindo a $2.487,75 e o ferro refinado aí sendo negociado a $219,77 na última sexta-feira. Olhando para o índice Ibovespa, né? Índice Ibovespa, tivemos as principais altas por conta de BTOW3 subindo 4,15% a R$ 68,00, SP3 Sabesp subindo 2,12%, chegando aí a R$ 37,07 na sexta-feira. Marfrig chegando aí a uma alta de 1,56% a R$ 18,83 na última sexta-feira. Lame 4, lojas americanas, a 1,51% de alta, fechando a cotação a R$ 20,90. E RADL3, droga raia, subindo 1,46% a R$ 27,09 na sexta-feira. Já as principais baixas aí ficaram por conta de Embry 3, Embraer, que caiu 4% na sexta-feira a R$ 17,54. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, caindo 3,46% a R$ 44,70.
Azul 4, que caiu 3,23% a R$ 40,50. BRKM5 caindo R$ 2,67% a R$ 60,43. E Gol 4 que caiu 2,49% a R$ 21,58 na última sexta-feira. Hoje, olhando para indicadores que nós podemos ficar de olho aí no dia de hoje, vale a pena principalmente ficar de olho aí no relatório Focus, boletim Focus, né, que é divulgado sempre nas primeiras horas da manhã, entre 8h30 e 9 horas, nós já temos acesso aí ao boletim Focus, que traz a expectativa aí, isso é toda semana inclusive, a expectativa dos principais especialistas e economistas aí das instituições financeiras, mostrando aí essa perspectiva para juros, PIB e inflação para os próximos anos. Muito importante então ficar atento, principalmente aí a tudo que a gente discutiu nos últimos dias, que pode aí ser refletido também nessa definição do Boletim Focus. Olhando para o exterior, hoje nós temos aí discurso de membros do Comitê de Política Monetária lá do Reino Unido, que automaticamente aí pode trazer muita perspectiva em relação a mudanças em política monetária, políticas econômicas, olhando aí para esse cenário de alta de juros. Então, uma grande expectativa em relação a esses discursos. E também hoje nós temos aí o relatório mensal do Banco Central da Alemanha, que também visa olhar principalmente para esses números aí da política monetária, câmbio, entre outras oportunidades, principalmente aí voltada à inflação, que também nesse momento preocupa a Alemanha como um todo e também pode trazer aí alguns desdobramentos nesse sentido. Vale a pena então ficar de olho aí nesse discurso e na divulgação do relatório aí do Banco Central da Alemanha. Olhando aí para cenário político, que sempre é uma tônica nossa aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, nós continuamos falando aí da CPI da Covid. Na última semana, sexta-feira, ao final do dia, tivemos aí a Folha de São Paulo divulgando aí que teria tido acesso aí a um vídeo onde o Eduardo Pazuello, ex-ministro aí do presidente Jair Bolsonaro, ex-ministro da Saúde, negociando aí as vacinas da Coronavac por um valor aí acima do preço, né, 3 vezes acima do que seria o valor aí comprado pelo Butantan da Coronavac. Toda essa especulação e essa movimentação aí em torno desse possível vídeo e dessa possível negociação aí em que Pazuello teria participado, trazem à tona ao depoimento de Eduardo Pazuello na CPI da Covid, onde, quando foi questionado Pazuello ali sobre a negociação com a Pfizer, né, que não aconteceu no ano de 2020, que inclusive a própria Pfizer disse que tentou negociar diversas vezes, ofertou vacinas para o Ministério da Saúde, para o governo brasileiro, e não houve acerto nesse sentido. Pazuello, na época, disse que ele, como ministro, não poderia participar das negociações e que isso caberia a outras pessoas dentro do Ministério, e ele, por ser um cargo aí de decisão, só iria tomar a decisão e não poderia participar da negociação de nenhuma compra, principalmente aí para não ser influenciado em relação a decidir por A ou B. E nesse sentido, se realmente for comprovada essa questão do vídeo e dessa negociação, tudo aquilo que o Eduardo Pazuello então disse em sua defesa lá na CPI da Covid acaba agora indo contra ele também nessa possível negociação em relação aí à Coronavac, que, como eu falei, é ofertada ou foi negociada para o governo brasileiro por um valor 3 vezes maior praticamente do que aquilo que foi repassado ao Instituto Butantan, que fez as primeiras compras, as primeiras aquisições aí da Coronavac aqui no Brasil. Continuando aí, na última semana nós inclusive falamos bastante sobre isso, tivemos a saída de um dos ministros do Melo, né, ministro Marco Aurélio Melo, pela aposentadoria compulsória do STF, o Supremo Tribunal Federal. Na terça-feira da última semana, terça ou quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro indicou aí o André Mendonça para
participar para ser o substituto do Melo, então, no STF, e, óbvio, ainda não existe uma definição específica sobre esse nome, inclusive existe aí uma falta de apoio muito grande ao nome de André Mendonça, o que mantém esperança também de outros candidatos, lembrando aí, para finalizar todo esse processo, o próprio Senado aí faz uma sabatina com esses possíveis nomes, e isso ainda pode trazer aí bastante desdobramento nesse sentido, até porque o perfil de Mendonça aí não é tão bem visto aí por alguns opositores do presidente Jair Bolsonaro. Especialistas aí alertam que o corte dos impostos, né, conforme está sendo previsto aí e trabalhado com a reforma tributária, pode não ser uma garantia de crescimento para o Brasil, além de trazer diversas incertezas e inseguranças fiscais, o que pode levar aí também a muitas pessoas não investirem mais em empresas aqui no Brasil. Então, esse ponto da reforma tributária também deve aí mexer bastante aí com o mercado novamente nessa semana. Esse aí é um ponto que com certeza aí teremos bastante discussão e bastante movimentação no mercado financeiro como um todo. O vice-presidente da Câmara de Deputados aqui no Brasil, ele criticou muito a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à ideia do voto impresso, lembrando aí que já é uma briga antiga, inclusive aí com o presidente Jair Bolsonaro dando declarações de que se não houver o voto impresso, dessa forma, quem sabe nem aconteçam eleições em 2022, o que gerou aí diversas dúvidas e questionamentos ao atual presidente. E o atual presidente aí, inclusive, já rebateu essas críticas do vice-presidente da Câmara ao receber alta aí no fim de semana do hospital. O presidente também estava internado aí, principalmente por conta de uma obstrução intestinal que vem lá da facada que ele levou durante o período eleitoral em 2018, enquanto fazia campanha lá em Minas Gerais. O vice-presidente, então, ele chama Bolsonaro para que venha discutir essa necessidade, essa realidade aí do voto impresso. Também tivemos aí o relator da proposta, né? A proposta já estava praticamente pronta para ir à votação, e o relator, temendo principalmente aí uma derrota, né, em relação ao voto impresso, pediu mais prazo para levar então a apreciação aí da Câmara toda essa questão aí da necessidade ou não do voto impresso aí para as próximas eleições em 2022. Além disso, é óbvio, né, a gente já falou bastante sobre isso aqui, mas ainda deve polemizar bastante essa semana a questão aí do aumento aí de triplicar os valores aí para os partidos, né, o fundo eleitoral, e inclusive essa semana o presidente Jair Bolsonaro pode sancionar ou vetar, então, essa aprovação aí que foi feita na última semana. Olhando um pouquinho aí para a questão econômica, a economia como um todo, a OPEP+, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e mais alguns outros países agregados, não é somente a OPEP, mas a princípio a OPEP+, conseguiu então fechar um acordo para o aumento da produção diária de petróleo. Seriam cerca aí de 400 mil novos barris de petróleo dia até o final de 2022. Foi o acordo aí conseguido, o que deve também estabilizar aí o preço do petróleo, né, que oscilou bastante aí nos últimos dias, principalmente por conta dessa incerteza em relação à quantidade de oferta que teríamos aí do petróleo a nível global. Especialistas olham aí principalmente as bolsas europeias, as altas das bolsas europeias aí nesse ano, tendo assim o seu melhor momento dos últimos 10, inclusive o crescimento desse ano seria até maior do que o crescimento médio aí que houve na última década, olhando aí para as bolsas europeias, que nós vimos aí diversas vezes batendo recordes, né? E renovando recordes. Então, todas as bolsas europeias, um momento aí em que os investidores apostam também nessa retomada aí das bolsas europeias, que normalmente estavam aí num clima mais frio nos últimos anos. O índice Ibovespa, né? Aí lembrando que o índice Ibovespa, ele é uma carteira teórica que compõe aí ações com base em um peso específico dessas companhias também dentro do mercado brasileiro. Ele pode ser mudado, esse índice, a cada quadrimestre, né? Ou seja, a cada 4 meses podem haver saídas e novas entradas também de ações aí no índice Bovespa. Alguns especialistas dizem que pode haver aí mudanças aí para o próximo quadrimestre, inclusive ampliando a diversificação
das ações aí dentro do índice, né? Alguns nomes que são cogitados, desculpa, ao vivo acaba sendo assim mesmo. Algumas ações aí que acabam sendo cogitadas para entrar no próximo quadrimestre dentro do índice Ibovespa seriam aí Redditor, né, a área de saúde, que também tem crescido bastante, Pets, né, a empresa aí que teve seu IPO no ano passado e movimentou bastante também, principalmente por conta do ramo pet, que tem crescido bastante, né, Alpargatas e Banco Pan, que principalmente aí desde o momento em que BTG Pactual comprou a fatia que era da Caixa e decidiu que o Banco Pan seria o seu banco de varejo, né, teve diversos movimentos, principalmente com cashback, parceria com Melius, entre outros, para que pudesse ter uma evolução no índice no índice de small caps ao qual participa, e agora talvez seja aí uma empresa também que apresente-se aí como uma candidata aí ao índice Ibovespa. Olhando agora um pouquinho para o setor de turismo, que teve alta de 47% em maio em relação a maio de 2020, né, trazendo aí um faturamento de quase 10 bilhões no mês de maio, mostrando então essa retomada aí, principalmente com redução em alguns casos aí de Covid-19. Tivemos aí fora do país também recentemente aí mudanças, onde os Estados Unidos no mês de junho já começaram aí com alguns cruzeiros específicos, tentando obviamente retomar esse setor de turismo e de serviços como um todo. Óbvio, isso é muito bom, lembrando que foi um setor que foi muito afetado pela Covid-19, mas a gente lembra dentro desse cenário econômico que também pode gerar aí inflação, né? A gente sempre fala aqui sobre essa inflação implícita que está dentro do setor de serviços, devido a todo esse caos que nós vivemos com a pandemia da Covid-19. E fechamos aqui a parte de economia falando sobre a crise hídrica, onde o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, disse que a energia nuclear, para ele, na opinião dele e durante a gestão dele nesse momento, vai ser prioridade para poder amenizar a crise hídrica. Lembrando, nós estamos com os reservatórios das hidrelétricas muito abaixo do esperado, a maior crise hídrica nesse sentido desde 30 anos, basicamente. E a partir disso, então, nós temos que partir para outras fontes, como nós não temos um desenvolvimento tão forte aí em outras energias, como energia eólica, energia solar, que são opções mais sustentáveis. O momento aí exige aí em que se use praticamente as termoelétricas e a energia nuclear para gerar, então, energia elétrica e amenizar aí o risco de apagão ou de um racionamento de energia, que obviamente aí seria muito ruim aí para a retomada econômica brasileira. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, a Vale, né, o presidente da Vale, ressaltou aí as competências da companhia, tudo que ela tem evoluído nos últimos anos, e ele afirma aí que mesmo após esse boom de commodities que nós vivemos hoje, né, o momento aí em que até se fala em um super ciclo de commodities, que a Vale estará bem posicionada mesmo após esse período, né? Lembrando então, essas são falas aí do próprio presidente da companhia, mostrando então essas competências e que a companhia estaria aí bem preparada para continuar no auge, mesmo após esse super ciclo aí de commodities onde nós estamos vivendo hoje. A XP alcançou aí mais de 800 bilhões, cerca de 817 bilhões em ativos em custódia aí na sua carteira, né? A XP que teve uma evolução muito grande nos últimos anos, a gente vê inclusive na divulgação do final do ano, lá do quarto trimestre, o crescimento da companhia ano contra ano, né? E agora essa gestão de carteira também, uma alta de 88% aí em relação ao segundo trimestre do ano de 2020, mantendo então aí uma boa vantagem e sendo aí um dos principais players dentro do mercado brasileiro. Nesse segundo trimestre aí, em relação ao primeiro, a alta foi de cerca de 14%, então também mostrando forte alta aí nesse momento aí da XP, e muitos investidores então migrando aí para deixar seu dinheiro em custódia de grandes corretoras para buscar também uma melhor rentabilidade.
empresas aí estão se unindo, principalmente grandes companhias, né, para criar uma plataforma de entregas e concorrer com os principais apps, né? Hoje nós temos aí iFood, Rappi, Uber Eats, entre outros, e diversas empresas aí têm principalmente questionado as altas taxas que eles acabam pagando aí para os aplicativos de entrega. E aí com isso, grandes companhias aqui no Brasil e no mundo têm se unido aí para criar uma plataforma específica muito semelhante aí às de entrega, mas dessa forma eles teriam aí também uma redução de custos. Lembrando também que um outro ponto que é muito pesado pelas companhias é a questão dos dados do consumidor, né? Hoje todos os dados referentes aí a perfil de compra, eles acabam ficando na mão aí das empresas, como é o caso de iFood, Rappi, Uber Eats e outros aí que nós já falamos. E as empresas, que são o outro lado dessa moeda, eles não têm a informação do que o consumidor acaba pedindo mais e não conseguem fazer um mapeamento de mercado, acabam tendo que comprar essas informações posteriormente. Isso também pesa aí, olhando para o cenário como um todo, visto que informação vale mais do que ouro nos dias de hoje. Os bancos estão ampliando aí as linhas de crédito, também olhando para a questão de energia solar, e o momento em que nós vivemos essa crise hídrica com aumento aí das taxas de bandeira 2 na energia para o consumidor final, também levam muitos consumidores a fazer estudos, tanto em indústrias como em residências, aí, para a inclusão da energia solar através de placas fotovoltaicas, e também os bancos então ampliando aí as linhas de crédito para isso, um movimento também que deve continuar aí nos próximos meses e próximos anos. Hoje, dia 19, inclusive, nós temos aí a entrada da Amer 3, né? Não é entrada, mas mudanças principalmente. Lame 4, né? Deve ter forte queda no dia de hoje, e não é por nenhum motivo específico, mas principalmente aí pela fusão aí de Lojas Americanas e B2W, que começa então a ser negociado a partir de um novo ticker, Amer 3, e Lame 3 e Lame 4, que antes eram Lojas Americanas, a partir de agora é basicamente uma holding, né, das Lojas Americanas. Então deve ter aí uma forte queda, porque muitos investidores aí de Lame 3 e Lame 4, né, quem é investidor, eles irão receber aí para cada 100 ações de Lame 3 e Lame 4, ações de Amer 3. São cerca de 18 ações de Amer 3, que é o novo ticker aí que vai representar então a fusão da B2W e as Lojas Americanas na Bolsa Brasileira. Então isso também deve movimentar o mercado bastante no dia de hoje, vale a pena ficar de olho, até para não achar que houve uma forte queda e talvez sair comprando ou sair vendendo aí ações de Lojas Americanas, Lame 3 e Lame 4. Agora 6h18 da manhã, vamos olhar um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado. Nós já temos as bolsas asiáticas fechadas nesse momento. E nós temos aí a China fechando com alta de 0,14% a 14.992 pontos. Ainda continuando a olhar e falar da Ásia, nós temos aí a bolsa Nikkei no Japão, nesse momento também já fechado, e a queda no Japão foi de 1,25%, Nikkei voltando aí a 27.652 pontos, bastante movimentação aí, e Ásia novamente fechando aí em sentidos contrários. Olhando aí para o restante das bolsas mundiais, um dia aí com bastante volatilidade e uma perspectiva de queda, olhando aí nesse momento 6h19 da manhã. Agora nós temos aí as principais bolsas em queda livre, né? Principalmente aí com muitos investidores aí com receio de tudo que tem acontecido no mercado e esperando aí uma movimentação específica em relação às falas aí dos bancos, e também a relatórios olhando aí para a política monetária e incentivos para a retomada ou para a continuidade aí do crescimento econômico. Nesse momento aí, DAX na Alemanha cai 1,80, o CAC na França cai 1,90 e no Reino Unido nós temos aí também uma queda de 1,85. Já o pré-market dos Estados Unidos também aí apresenta perspectiva de queda, onde nós temos Dow Jones caindo 1%,
o S&P 500 caindo 0,70 e Nasdaq caindo 0,37. A perspectiva a partir disso, obviamente, é que o índice Ibovespa aí acompanhe as bolsas norte-americanas, as bolsas internacionais, nesse movimento de queda nessas primeiras horas da manhã, mas óbvio, o mercado é soberano e o noticiário interno pode também trazer um descolamento aí das ações do índice Ibovespa e apresentar um resultado diferente. Temos muita coisa aí para acontecer, muita notícia, inclusive, aí, que pode impactar o mercado como um todo. E aguardamos para que amanhã, a partir das 5h50, nós estejamos aqui novamente para falar então sobre esse fechamento e sobre as notícias que movimentam o mercado. Obrigado pela sua companhia, tenha um bom dia, bons negócios e boa semana. Tchau.